Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, a toda a sua equipe. Nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco: a diligência da fé. Você vai aprender algo maravilhoso com uma carta do Novo Testamento. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje para você é da carta de Judas. Esta carta está antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Os versículos 3 e 4 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. É muito interessante lermos as cartas do Novo Testamento. E quando eu anunciei aqui a carta de Judas, você deve ter batido aí no seu coração uma interrogação imensa: que Judas é este? Será que é aquele Judas Iscariotes que traiu a Jesus e o entregou para ser condenado? O delator? Será que é aquele Judas traidor? Não. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Cristo. Judas, irmão de Tiago. Esse Judas e Tiago são aqueles irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, que estão registrados lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. Eles são filhos de José e Maria. Depois que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram o convívio natural dos casais, geraram filhos, e dentre eles, está lá o registro de todos eles, está lá Judas e Tiago, os dois autores de cartas do Novo Testamento. Então este Judas aqui é o que nós tratamos na teologia de meio-irmão de Jesus. Aquele é meu irmão por parte de pai ou por parte de mãe, não é? Então é o caso aqui de Judas, irmão de Jesus. O importante desta carta é que ela vem exatamente para demonstrar um cuidado com a fé cristã. E Judas escreve assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Os autores do Novo Testamento sempre fazem essas saudações aos seus leitores, as epístolas do Novo Testamento, que são várias. Mais da metade do Novo Testamento são epístolas, tirando os 4 evangelhos, tirando o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse. Todos os demais são cartas, são epístolas.
As epístolas paulinas são 13, as epístolas gerais são 8, formando assim a grande parte do Novo Testamento, epístolas, cartas. Nós perdemos o costume da carta, agora é mensagem de WhatsApp, e-mails, mensagens aí no Facebook, Instagram, Twitter e por aí por diante, Telegram, mas antigamente cartas era a forma de comunicar uns com os outros quando estavam ausentes. Então Judas, o meio-irmão de Jesus, escreve esta carta falando assim: amados irmãos, ou seja, escreve para uma igreja, para um grupo de irmãos, e dizendo o seguinte: olha, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência, não foi fácil para ele escrever esta carta. Empregar diligência é você dedicar esforços, e aqui diligência quer dizer um esforço determinado, um foco determinado. Quando você coloca a sua atenção naquilo, quando você concentra o seu coração naquilo. Diligência quer dizer alguma coisa que você faz de forma resoluta, concentrada, determinada, firme, propósito firme. Não é aquela coisa que faz assim meio dormindo, meio displicente, não, pelo contrário. Diligência exige determinação, força, coragem, foco. Tem que reunir todas as virtudes para fazer alguma coisa, algum trabalho com diligência. Nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus com diligência, com determinação, com firmeza, com foco. E assim Judas está falando aqui: olha, quando eu empregava toda a diligência, todo o foco, toda a minha atenção neste assunto, para escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Há uma salvação comum que está no coração de todo o povo de Deus sobre a face da terra, em todas as gerações, desde os primeiros cristãos até hoje, e quantos ainda vierem pela frente, gerações que ainda vierem, acerca da nossa comum salvação. É a mesma salvação em Cristo. A salvação em Cristo é a mesma para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Judas está falando aqui da nossa comum salvação, e ele diz: foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco. E aqui tem algumas coisas que são muito preciosas para nós, quando ele diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra exortar, ela pode ter o sentido de chamar a atenção, como pode ter também o sentido de encorajamento. Então é como se o autor estivesse falando assim para o leitor, e o leitor aqui agora somos nós, você e eu, que estamos aqui lendo estas palavras. O leitor do Novo Testamento, ele está dizendo que está nos exortando, ele está nos encorajando, ele está chamando a nossa atenção para nos encorajar a batalharmos. Aqui nos coloca numa batalha. A batalha aqui é como um soldado em guerra, é como um soldado numa frente de batalha, numa guerra. Ali está o inimigo. Eu não posso perder o foco, eu não posso perder a diligência, eu não posso perder a minha determinação, eu não posso me distrair, porque um soldado em guerra, em batalha, não pode se distrair, senão ele toma uma flechada, um tiro, um disparo. Ele precisa de estar firme com a sua atenção, e ele está dizendo aqui: eu exorto a batalhar-vos diligentemente. Olha que a palavra volta aqui: batalhar com firmeza, batalhar com determinação, batalhar como aquele soldado corajoso, aquele soldado que está ali para dar a sua vida, o seu sangue por aquela causa. Batalhar diligentemente é batalhar sem distrair,
sem perder a atenção. E batalhar por quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ah, que coisa maravilhosa isso aqui! A fé aqui não se trata de algo subjetivo do coração humano, mas esta fé comum, da comum salvação, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está fazendo referência aqui a um conjunto de valores, a um conjunto de verdades do Evangelho, a um tesouro precioso que é o Evangelho, que ele está repleto de verdades, de valores, de sacrifícios, de história. Aqui está a história de Cristo, o nosso Salvador. Aqui está a história dos apóstolos, dos pais da igreja, dos mártires do cristianismo. Aqui para nós hoje está a história dos reformadores. Essa fé, esse conjunto de fatores e de verdades que uma vez por todas foi entregue aos santos como um tesouro precioso, um bastão que agora temos que passar de geração em geração. É o momento da nossa geração batalhar diligentemente por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É o momento nosso, nos foi passado pelos antepassados estes valores, este Evangelho, esta palavra bendita, palavra de Deus, esta fé que nós encontramos nas Escrituras, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Entregue para quê? No próximo bloco nós vamos ver isto. Entregue para quê? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, na TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados. Meu abraço ao Rubens, a Roselia, toda a sua equipe de trabalho aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E você, jovem do Centro-Oeste brasileiro, já aproveito para fazer um convite para você. O encontro da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana, nos dias 21 a 23, na cidade de Goiânia. Então você está convidado, todos do Centro-Oeste brasileiro, e estaremos com vocês lá, nesta programação do encontro do Centro-Oeste brasileiro, da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana do Brasil, tá bom? E nós vamos continuar aqui a nossa programação hoje falando da carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, exatamente desta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia nos adverte com muita precisão que somos exortados, encorajados, porque há poucas coisas neste mundo para encorajar um cristão a testemunhar a sua fé em Cristo. E o mundo vai fechando dia a dia para o testemunho da fé em Cristo, a cada dia leis, iniciativas, pressões, ameaças. Mas a Igreja de Cristo não tem nada mais livre neste mundo do que a consciência de um cristão. Não tem nada mais livre neste mundo do que o povo de Deus foi liberto para servir a Cristo com total liberdade neste mundo de Deus. E aqui o escritor nos chama a atenção para batalharmos diligentemente por esta fé, esse conjunto de valores e de verdades, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E depois ele faz uma advertência, e eu quero chamar agora a sua atenção para esta advertência. Primeiro, o encorajamento. Exorto-vos, encorajo-vos a batalhardes. E agora vem uma advertência, que nós vamos ter dificuldades mesmo para isso, e enfrentar dificuldades deste mundo para cumprir este ide de Jesus, para cumprir esta missão, a grande comissão que foi dada à igreja. Porque, diz ele, certos indivíduos se introduzem com dissimulação. Introduzem até no meio da igreja. Até no meio da igreja há muitas pessoas que introduzem ali com dissimulação. Dissimulação é uma espécie de falsidade. É aquela... Apocalipse usa uma expressão de lobo com pele de ovelha. Quando olha para a sua aparência, é ovelha. Mas quando ele fala, tem voz de lobo, diz lá o texto de Apocalipse. Essa é a dissimulação, é uma pessoa falsa, dissimulada, está repleto de falsidade, fica tentando infiltrar no meio do povo de Deus, como se fosse um deles, mas no fundo é um traidor. Lembra do Judas Iscariotes lá? Estava entre os discípulos de Jesus, ouvia tudo que Jesus falava, mas no fundo, era um dissimulado, era um traidor. E Judas está nos alertando aqui para a introdução, infiltrados no meio da igreja com dissimulação, os quais há muitos ele já vinha dizendo aqui, que vem sendo anunciado por Deus e pela palavra de Deus, que foram antecipadamente pronunciados. Eles já foram anunciados. Os profetas de Deus lá no Antigo Testamento já tiveram que resistir a esse tipo de infiltração no meio do Evangelho, de pessoas que o reino de Deus não está no coração dele, ele está dentro do povo de Deus, mas o reino de Deus não está no coração dele, por isso é um dissimulado, ele nunca fez parte dos nascidos de novo, daqueles que hão de herdar a vida eterna, mas estão lá no meio, dissimulados. E diz aqui Judas que a condenação deles já está anunciada, são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Sabe esse discurso de que a igreja tem que ser inclusiva, tem que aceitar de tudo, não pode resistir às investidas deste mundo contra a igreja, contra o evangelho, contra a pureza da igreja de Cristo? Então é isso que Judas está nos alertando aqui, dessas dissimulações no meio da igreja, tentando transformar a graça do evangelho. Tem até um caminho da graça aí perigosíssimo, porque é o caminho da perdição, transformar em libertinagem a graça de Deus. A graça de Deus não é barata, ela não pode ser transformada em libertinagem. Aceita tudo. A graça de Deus hoje se tornou uma falácia na boca de muitos para aceitar tudo pacificamente em nome do amor, que não pode ter correção, não pode ter disciplina, não pode ter uma estrutura de trabalho eclesiástico, tem que ser tudo liberado, transforma a graça de Deus em libertinagem. O liberalismo nunca trouxe bênção para a igreja. Onde o liberalismo entrou na igreja, ele destruiu a igreja de Cristo. Olha a Europa, que já foi o berço do cristianismo, foi a grande agência de propagação do evangelho pelo mundo, e hoje está totalmente secularizada. O liberalismo teológico, o liberalismo moral, o liberalismo filosófico entrou no coração da Europa e destruiu as bases do evangelho,
foi para os Estados Unidos, fez o mesmo, e agora quer vir para o Brasil fazer o mesmo na igreja evangélica brasileira. Cuidado com isto. Eu quero chamar a sua atenção para esta realidade. Judas está falando aqui que transforma, são homens e mulheres que infiltram no meio da igreja e transformam a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem é esse liberalismo moral. A igreja tem que aceitar tudo. Não. A igreja, ela tem as marcas da igreja verdadeira, a fiel pregação do evangelho, a disciplina eclesiástica, a fiel administração dos sacramentos, são as marcas da verdadeira igreja de Cristo. Nós vivemos uma época no Brasil e no mundo assim. Você pode difamar a Cristo, você pode levar um crucifixo para uma avenida e enfiar ele onde você quiser. Você pode fazer o abuso que você quiser com o nome de Cristo. Isso aí é aceito, é até bonito, isso sai na imprensa, isso é colocado como o grito da liberdade. Não olha que está afrontando a religião de alguém, mas se falar qualquer coisa contra algumas classes, contra algumas religiões, você se torna um perseguidor, um fascista. Os termos estão aí, você mesmo conhece. Então você tome cuidado com isso. É uma forma de intimidação a pregação do evangelho, que nós estamos atentos a eles. Humildemente nós vamos continuar pregando o evangelho da graça de Deus, que não aceita de forma alguma transformar em libertinagem a graça de Deus, e nem negamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com o nosso coração firmado nele. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos encoraja, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos abençoa, é Ele o nosso companheiro fiel na vida e na morte e na eternidade. Nós jamais negaremos, mas está aí cheio. Você vai falar de Cristo, as pessoas resistem, não sabem que estão resistindo àquele que pode trazer salvação, graça, paz ao seu coração, à sua vida. Então Judas está nos alertando para esta realidade. Por outro lado, batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por outro lado, vigiarmos contra aqueles infiltrados no meio da igreja com dissimulação, colocando dúvida na sua fé, querendo transformar a graça de Deus em libertinagem, o liberalismo, querendo enfiar tudo para dentro da igreja, e a igreja às vezes querendo ser boazinha aos olhos da sociedade, querendo atrair elogios da sociedade, só que esse elogio vai durar pouco. Até que um dia você não vai poder ceder mais e o ódio volta tudo de novo, mas às vezes você já entregou, já cedeu naquilo que não poderia ceder, e tentando negar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A igreja está atenta a esta realidade. Nós pregamos o Evangelho porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador numa nova criatura. Só o Evangelho pode fazer a paz entre você e Deus. E Jesus, Ele morreu na cruz para te salvar. Entregue a Ele a sua vida agora mesmo, onde você estiver, para você ter uma nova vida, para você ter paz, você ter esperança, a segurança da salvação e da vida eterna. Esta alegria ninguém poderá roubar do nosso coração, nem aqueles homens ímpios que infiltram no meio da igreja para confundir o coração do povo de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela será preservada até o fim. Olha, que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida agora, onde você estiver. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Eletrocar Centro Automotivo.
uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Sempre concluímos aqui deixando a nossa palavra de gratidão a você que nos acompanha, nos ouve por todo o Brasil, a você que está também focado nesta fé comum que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós vamos orar e pedir a graça de Deus sobre o povo de Deus na nossa pátria. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu. Senhor, nós te bendizemos neste momento, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Estamos aqui para batalharmos diligentemente, com muita determinação, com muito foco, com muita atenção, ó Deus, com muita vigilância, por esta fé, este conjunto de valores, de verdades, das Escrituras Sagradas, as sãs doutrinas, a graça do Evangelho, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Estamos atentos e vigilantes para a infiltração daqueles que querem perverter o Evangelho e transformá-lo em mera libertinagem, desonrar a Deus, negar a Cristo. Ó Deus, que a tua igreja seja sábia, perseverante, tenha discernimento do nosso tempo e das artimanhas do nosso tempo. Dá-nos a graça de permanecermos firmes e de batalharmos diligentemente por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, aos salvos, aos remidos do Senhor. Te louvamos por aquele que nos ouve agora e que pela graça do Evangelho tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que faça isto agora, urgentemente, para ter uma nova vida em Cristo, ter um recomeço e ser reconciliado com o Senhor pela cruz de Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelos teus cuidados e pela tua graça que opera eficazmente em nossos corações. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém.